Bom, então, estamos começando a gravar aqui um evento que foi viabilizado a partir do meu orientador, né? Eu não vou permitir, quero lembrar, pessoas desconhecidas entrarem no grupo, tá bem? Então, nós não estamos com pessoas desconhecidas autorizadas a entrar no grupo. Então, foi o professor Diogo Leite de Campos, meu orientador, lembrando que, como o professor Diogo sabe, muitos de vocês também sabem, eu tive como orientador no mestrado o professor Souto Moel Borges, o professor João Maurício Adeodato, no doutorado o professor Marcelo Ribeiro de Souza, no primeiro pós-doutorado o professor Menezes Cordeiro, e a partir daí eu tive a felicidade de conhecer o professor Diogo Leite de Campos, que me acompanha, me orienta, me ajuda no Brasil, na Europa, vem me ajudando bastante, sabe, professor Ives? Vem me ajudando bastante ao ponto de ter me permitido, através dele, convidar o senhor. Porque o professor Diogo é uma pessoa por quem eu tenho a mais elevada estima, consideração, e tem esse traço muito forte, né? Como ele ajuda os seus orientantes. Então, tem me ajudado demais, ajudado o grupo de pesquisa, que eu coordeno, política e tributação, aspectos materiais e processuais. É um grupo de pesquisa que está registrado no CNPq desde 2004. Não é? A gente vem tentando desenvolver atividades no Brasil e fora do Brasil. E aqui nós temos pessoas da graduação, da pós-graduação, lato sensu, e a gente organiza o LLM em Direito Previdenciário, não é? E da pós-graduação, estrito sensu, mestrado, do doutorado. A gente busca fazer essa integração. E, na verdade, a gente encontra o direito, como, aliás, tem assistido muitos vídeos do senhor, efetivamente integrado com o aspecto humanístico, né? Filosofia, história. E eu queria começar essa nossa conversa, já havia dito ao professor Diogo, se ele me autorizasse, se ele me autorizou a começar assim, falando sobre a família. Não é? Me parece importante escutar um pouco, eu tenho escutado muitos vídeos do senhor, muitas gravações, mas eu queria escutar um pouco daquele menino que foi o Ives Gandra, não é? Eu, trabalhando em Brasília, professor Ives, cheguei a ter a oportunidade de trabalhar com o ministro Ari Pagendra, e ele, ao estilo dele, eu também admiro, não é? Insistia muito nisso, que a pessoa é formada a partir dos primeiros 7 anos de vida. Queria escutar um pouco, né? Como foram os seus primeiros 7 anos, como é a família, como foi a origem, a célula base do professor Ives Gandra, hoje um jurista tão prestigiado, tão conhecido, com tantos livros, não é, publicados, artigos publicados, individuais, em obras também em conjunto, professor catedrático da Universidade do Minho, em Mackenzie, professor de tantas instituições, né, da Escola Superior de Guerra. Enfim, eu queria escutar um pouco como foi que iniciou isso, professor Ives. Por favor, muito obrigado por estar aqui presente conosco. E é o seguinte, o grande mérito da nossa família se deve ao meu pai. Meu pai nasceu em Braga, no distrito de Vila Verde, em 1898. E veio para o Brasil com 27 anos. E quando fez 100 anos, ele recebeu uma carta do presidente da República do Brasil e uma outra carta do presidente de Portugal, assinado à mão, escrita aí, para mostrar o que ele representou como um imigrante português que chegou sem nada e educou os filhos no amor às duas pátrias. Isso foi uma característica que o papai sempre tinha. O amor, diz que você tem que ter amor para Portugal e o Brasil. E todos nós assim tivemos. Ao ponto que no próprio futebol, 2 dos filhos torcem para o São Paulo Futebol Clube, que é o nome da nossa cidade, e 2 para Portuguesa de Esportes, para mostrar como ele foi absolutamente equalitário na preparação. Eu mesmo sou sócio benemérito de São Paulo e da Portuguesa de Esportes. Agora, o dado interessante do papai é que ele tinha uma grande preocupação com a família. Casou-se com a mãe em Ribeirão Preto, tiveram 67 anos de casamento. Quando a mamãe morreu no túmulo,
o papai já com 100 anos, o papai morreu com 102, o papai declamou um verso da Virgínia Vitorina, grande poetisa portuguesa, que dizia: amor da minha amor, amor da minha vida, amor tão forte, que se um dia eu sentir a tua morte, será bendita a hora que eu morrer. O papai morreu 10 meses depois. E no livro, o último livro que ele publicou, ele ia lançar, se não tivesse um acidente, já com quase 102 anos, o livro Breviário da Meditação. Nós só percebemos que o papai, apesar de demonstrar uma luta, o lançamento do seu livro Breviário de Meditação, com convites feitos, quando ele teve o acidente, ele dizia no final que ele rezava todo dia a oração que Ana Maria Bach ela fazia para Deus desde que João Sebastian Bach tinha falecido. E quando nós fomos ver a oração, era a oração que Deus a levasse quanto antes para junto de João Sebastian, grande compositor. Então, nós somos educados nesse ambiente de amor dos 4 filhos. Na educação, o pai nos obrigava a ler um livro de moral, todo dia, uma meia hora, para fazermos um resumo, tínhamos que fazer, nos brigávamos, e nós gostamos, logo depois da janta, ele com a mamãe, ele deitado a cabeça no colo da mamãe na poltrona, e nós deitados no chão os 4, depois uma música clássica, que uma das maiores discotecas do Brasil, todos em long play, e primeiro nos discos, naqueles discos antigos, para que nós descobríssemos o compositor. E talvez aí tenha vindo o amor dos meus 2 irmãos pela música, o Zé Eduardo, que aliás, o Diogo, está indo de novo para Portugal para o Diogo fazer novos concertos em Portugal e em Coimbra. Aliás, eu acho que o João Carlos hoje é o que mais difunde os compositores portugueses no mundo, Zé Eduardo. O Zé Eduardo que mais defende. Ele tem gravações de compositores portugueses na Bélgica, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, e vai agora para uma nova excursão em Portugal. E essa educação do papai, e ele e a mamãe sempre um dedicado ao outro, no meu caso, representou também algo muito importante. Quando eu conheci a Ruth aos 8 anos de idade, namoramos, 5 anos depois nos casamos, entramos os 2 juntos na faculdade. Eu a conheci antes de entrar na faculdade e nos formamos em Direito. Nós tivemos 6 filhos e ela teve pouca possibilidade de advogar. Ela corrigia nos pareceres, ela era uma excelente conhecedora do português, do vernáculo, e não perdeu o contato, por essa razão, com o direito, mas não advogou. E tivemos uma vida que eu tenho que agradecer muito a Deus, porque foi uma vida muito feliz. E a nossa família, graças a ela, foi uma família que cresceu, entende, à luz de Cristo, porque ela, de missas diárias, eu também hoje não era, antes de conhecê-la, nem ia à missa antes de conhecê-la, e hoje há mais de 50 anos também sou de missa diária. Diogo se lembra quando nós íamos a Portugal, a nossa preocupação de saber em cada lugar em que tínhamos, onde é que teria a missa para nós assistirmos. Tida a missa, nós estávamos tranquilos para continuar o dia. E tenho a impressão que foi uma companheira muito exemplar, uma companheira de muito amor. Fiz 20 livros de poesias com ela, e no seu jeito discreto, ela era muito discreta. O Diogo se lembra que, certa vez, inclusive, nós fomos juntos a Portugal, passamos algum tempo com
você e Mônica, lembra-se o Diogo, né? Ela se aproveitou muito, gostava muito de Portugal. As viagens que ela mais gostava para a Europa era exatamente ficar em Portugal. Então, foi sempre nós vivemos o amor dentro da família. Meus filhos vivem esse amor. Não me deixaram nunca juntos depois que Deus a levou. Nunca eu fiquei um dia sem ter um filho ou um neto comigo. Não me deixaram nunca só. Sempre se revezam, de tal maneira que eu continuei a minha vida, continuo dando palestras, conferências, escrevendo, sentindo muita falta dela, mas de rigor, eu tenho a impressão que o amor que nós tivemos, que é um amor muito simples, nós descobrimos num momento que um querer o bem do outro era o mais importante. Eu queria fazer a felicidade dela, ela queria fazer a felicidade minha. Então nós nunca brigamos, porque ao mesmo tempo eu nunca disse não a ela, ela nunca disse não para mim. Eu tenho a impressão que isto foi muito importante na nossa vida. Enfim, é um pouco do que foi da minha infância até agora, essa presença do amor. E se vocês lerem no meu Instagram ou no meu site, vocês vão encontrar inúmeros livros, até os 20 livros estão também no site, à disposição, como toda semana eu fazia um poema para ela. Todas as festas nós tínhamos, e eu continuei fazendo toda semana, depois que ela faleceu. São cartas que eu mando para ela, e certamente ela está vendo, ouvindo e esperando. Enfim, é uma vida que valeu a pena, graças a ela. Foi o grande centro. Quando meu filho, o Ives, assumiu o Tribunal Superior de Trabalho, o presidente deu o decano, ele, no discurso, o ministro do Supremo, do STJ, do TST, juristas, num jantar que ofereceram, diz a homenagem que eu vou fazer à minha mãe, porque ela sempre foi o centro da família, de todos nós, desde o papai a todos os filhos, nós sempre estivemos em torno dela, porque ela sempre nos deu a fé e irradiou o amor. E realmente eu só posso agradecer a Deus, apesar da ausência, ter namorado minha mulher durante 67 anos. E ter namorado e amado meus pais, a quem nós devemos muito. Papai e mamãe, nós visitamos sempre, a dedicação de um ao outro até o fim, até a morte. De maneira que eu creio que o amor foi a grande característica da nossa família, e isso nós devemos à presença de Deus. Professor, querer o bem do outro. O senhor, salvo engano, conceituou o amor, o definiu como querer o bem do outro acima de si mesmo. E aí, professor, dentro da sociedade em que a gente vive, é possível pensar dessa maneira que a sociedade, que as pessoas que compõem essa sociedade, Brasil e fora do Brasil, possam querer o bem do outro? O senhor acredita que isso seja possível na humanidade, professor? É o seguinte, nós estamos há 2000 anos trabalhando com as lições de Cristo, não é, professor Hélio? Houve uma evolução muito grande, né, muito grande. Veja, o mundo, a Terra, deve ter 5 bilhões de anos. A vida sobre a Terra, a primeira célula, deve ter aparecido em 3 bilhões e meio a 4 bilhões de anos. Os dinossauros viveram 150 milhões de anos. O Homo erectus, que não é o Homo sapiens,
é de 1.400.000 anos apenas. No Homo sapiens, nós estamos de 200 a 300 anos. Vale dizer, no relógio do tempo de 15 bilhões de anos do universo, 200 a 300 mil anos não representam nada. A nossa história narrada, nós temos há 6.000 anos, quer dizer, escrita. Nós temos Jericó, que no ano 14 se descobriu que tinha 9.000 anos, mas a civilização de Cro-Magnon, as pinturas rupestres, na Altamira, Lescaut, nós tínhamos 20.000 anos, mas a história escrita para 6.000 anos. O que ocorre? Se nós analisarmos as monarquias absolutas, a escravidão que havia no passado, se nós analisarmos os julgamentos que nós tínhamos, o rei podendo fazer o que bem entende, há 2.000 anos atrás, para não ficar mal com uma série de pessoas num banquete, um rei mandou cortar a cabeça de um preso, sem julgamento, sem nada, porque fez uma promessa e quis cumprir a promessa e não ficar mal. Se nós analisarmos que há 300 anos atrás, nós tínhamos um Luís XIV que também mandou matar um fidalgo que tinha construído um castelo maior do que ele tinha em Tuileries, e aí fez Versailles. Se nós analisamos que tivemos guerras violentas, mas graças a isso nós tivemos o direito natural, São Tomás de Aquino falando sobre normas e sobre o direito, João Fines tem um trabalho notável sobre a parte de direito de São Tomás de Aquino. Nós temos René Cassin redigindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é uma carta de direito natural. E nós vemos que hoje a escravidão é atacada, o racismo é atacado, dentro de toda a falta de concepção, o que demonstra que hoje falar em escravidão é algo impensável, embora exista em algumas partes do mundo, a sociedade não pode admitir. No passado era algo normal. Se conquistava uma cidade, ou se matava todos a fio de espada, ou se tornava todo mundo escravo. Então nós temos uma evolução, aquilo que um filósofo italiano, Vico, ele dizia o seguinte, que o mundo evolui por espirais, mas sempre a parte mais baixa da última espiral, mesmo assim é mais alta que a parte mais baixa da espiral anterior. Nós estamos vendo momentos de altos e baixos, mas evoluímos muito em apenas 6.000 anos, que não é nada ao lado dos 5 bilhões de anos que tem a Terra, ou de 15 bilhões de anos que tem o universo. O que vale dizer, a médio e longo prazo nós temos que ser otimistas, mas a humanidade evolui por espirais. Ao momento que tudo baixa, daí começa a haver a reação, sobe, depois volta. Então, eu tenho a sensação que as lições que Cristo deixou há 2.000 anos atrás, essas lições, eu estou falando em nível de direito natural, não estou falando apenas na parte humanística de Cristo, porque se as pessoas não querem acreditar em Deus, é um outro problema. Estou pegando as lições humanísticas daquilo que, acreditando ou não em Deus, nós percebemos que aquelas lições são melhores para a humanidade. Nós evoluímos muitíssimo. Nós evoluímos muitíssimo num curto espaço de tempo, apesar das guerras, apesar do que a Rússia está fazendo na Ucrânia, apesar de nós sentirmos ainda em diversos lugares, purificações étnicas de alguns países africanos e sentirmos que certa libertinagem começa a ocorrer, mas há também uma reação a tudo isso. Eu sinto muito, eu acho que o professor Diogo deve sentir muito isso em Portugal também com os alunos, se conversa com o jovem, em frente ao jovem, falando com ele, na linguagem que eles possam compreender, e eu gosto de conversar, o que se vê, o que se percebe, é que se pode tocar no coração.
e o que eles conseguem ir modificando a sua maneira de ser apenas tendo bons exemplos, no sentido de perceber determinadas lições, mostrando pessoas que representam, enfim, valores, porque a humanidade, apesar de sentir, ela deseja valores. É interessante como, mesmo com pessoas que têm comportamentos absolutamente inadequados, quando se conversa em valores, eles têm um certo saudosismo de serem exatamente como gostariam de ser. Então, como se a sua natureza estivesse voltando a fazer com que eles repensassem. Eu tenho a impressão que é algo que me impressiona sempre. Nós não sabemos quantos milhares de anos teremos pela frente ou milhões de anos. Dinossauros viveram 150 milhões de anos. E como é que vai se evoluir. Mas é um dado interessante. Que um dia seremos um só rebanho e teremos um só pastor. E eu sou daqueles otimistas. Para 6 mil anos de história, a evolução foi tão rápida e tão admirável em relação aos 4 bilhões de anos do fenômeno vida na Terra, eu tenho que ser otimista para todas as gerações futuras. Não é para aqui 100 anos, 200, 300 anos. A humanidade vai aprendendo, mas nós estamos evoluindo. E com uma rapidez monumental. Então, professor, eu vou aproveitar agora a oportunidade de ter alguém tão experiente como o senhor, professor Ives, no Brasil, e também alguém tão experiente como o professor Diogo, para discutir o que a Assembleia da República amanhã em Portugal deve estar discutindo e todos os debates que vêm ocorrendo em torno da designação de um juiz cooptado, portanto escolhido pelos membros do próprio poder, pelos juízes do Tribunal Constitucional Português. Pergunto o seguinte a respeito da escolha e dos debates, menos o nome, e mais a questão do debate. Eu vou levantar alguns pontos aqui, eu queria escutá-los, portanto, a ambos. Primeiro, costuma-se falar que o controle de constitucionalidade ele surge pelo parlamento na Inglaterra. Então, era o parlamento que pedia tudo, que fazia o controle de constitucionalidade. Após algum tempo, vem o controle de constitucionalidade no caso concreto, nos Estados Unidos. Depois, o controle de constitucionalidade na lei em tese, a partir da Áustria com Kelsen. Nós estaríamos com os tribunais constitucionais que assumiram todo o impacto a partir dos anos 50 do século passado, retornando àquela fisionomia do parlamento, ou seja, os tribunais constitucionais, os supremos tribunais, eles estão readquirindo aquela fisionomia, aquele perfil de um parlamento com representantes político-partidários, e isso, digamos assim, seria um novo estágio dos supremos tribunais, do Tribunal Constitucional. Haveria, portanto, uma parlamentarização dos tribunais constitucionais. Eu queria escutá-los, professor Ives, professor Diogo, não sei se a colocação ficou clara. O estágio atual, por favor. Professor Diogo, em primeiro lugar, depois eu falo. Eu tenho minha posição sobre isso. Estamos ouvindo. Abrir, professor, o som. Eu aceito ser o primeiro só porque o professor Ives depois dirá a verdade. Eu farei a introdução. Nós costumamos dizer, cá em Portugal, que no fim toca o sino grande. De começo, olha, ouvem-se umas coisas. Eu devo dizer uma coisa que não sei se os vai surpreender, é que cá em Portugal há pouco amor pela ideia de Tribunal Constitucional. Quando se foi criado o Tribunal Constitucional e se tratou de perguntar qual era o Tribunal Supremo do país, qual era o tribunal que representava o Poder Judiciário, não foi o Tribunal Constitucional, foi o Supremo Tribunal de Justiça. Eu julgo que a opinião geral dos juristas portugueses e do povo seria criar uma secção constitucional no Tribunal, no Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, e o Tribunal Constitucional em Portugal tem tido, como aliás na maior parte dos outros países europeus, uma atividade muito modesta.
nos pontos verdadeiramente fraturantes da sociedade portuguesa, o Tribunal Constitucional não intervém. Vai declarando umas inconstitucionalidades pontuais, particulares, etc., mas não é isso que se esperava dele. Pois não. Agora a minha parte. A minha posição é a seguinte: quando da Constituinte, eu sugeria um Tribunal Constitucional, mas sugeria que, realmente, porque o nosso Supremo Tribunal Federal ele recebe dezenas de milhares de processos por ano, o que é humanamente impossível 11 ministros decidirem, e também o que leva a cada ministro ter uma legião de assessores, 40, 50 assessores, que são os que, de rigor, decidem, sem terem o rigor de terem que passar por um concurso dificílimo, como é o concurso para a magistratura no Brasil. É bem verdade que, ultimamente, têm sido muito mais cautelosos os membros do Supremo Tribunal Federal, que têm pedido colaboração de juízes concursados ou assessores realmente qualificados, mas, de qualquer maneira, ser um assessor de um ministro, assessor com poder decisório, que o ministro não tem condições de ver tudo, é mais fácil do que ser juiz de primeira instância, juiz substituto, pela dificuldade. Participei de 3 bancas examinadores para a magistratura, examinei mais de 6 mil candidatos, pelo menos de 100 magistrados juntos, nos 3 concursos, e a ideia é de que, realmente, durante um ano, ele sofre um massacre da parte da banca examinadora. Agora, o que eu fui vendo depois da minha participação em debates constituintes, em audiências públicas a convite dos constituintes, e na própria experiência que eu trazia, dos meus contatos, das minhas tentações, desde 62 no Supremo, que, de rigor, os tribunais constitucionais, eles existem nos países parlamentaristas, porque no sistema parlamentar de governo, nós temos um governo teoricamente responsável a prazo incerto. Quer dizer, eleito um irresponsável, um voto de desconfiança o afasta, e nós temos, como exemplo, em Portugal e a França, uma espécie de semi-parlamentarismo, um chefe de Estado, que é o presidente da República, em determinadas funções, e o chefe de governo, que sai do parlamento e tem a responsabilidade do grupo, da coligação que o sustenta, a obrigação de se votar. Não há capturação dos orçamentos, como acontece nos sistemas presidencialistas, em que a responsabilidade executiva é o parlamento, com exceção dos Estados Unidos. Cada deputado pretende tirar o seu naco, e a responsabilidade é do executivo. Então, os orçamentos ficam inchados para atender a apoios circunstanciais. Isso acontece nos parlamentos da América Latina. Então, o que ocorre? Hoje, eu estou convencido que o Tribunal Constitucional vale para os países parlamentares de governo e não para os países presidencialistas. E por quê? Porque nos sistemas presidencialistas nós temos um conflito quase que permanente entre, e eu já não estou falando da realidade atual, da realidade anterior, entre o executivo e o legislativo. Pelo menos ocorre isso no Brasil, em alguns países da América Latina, que a multiplicação de partidos políticos, de coligações, etc., faz com que haja uma necessidade de negociação permanente e a proliferação. O Brasil tem mais de 25 partidos com assento no Congresso Nacional. A dificuldade de governar e o recurso que tanto se tem de se recorrer ao Poder Judiciário. Se nós criássemos um Tribunal Constitucional,
nós já temos, de rigor, 4 instâncias no Brasil, nós iríamos ter uma 5ª instância. Quer dizer, na prática, nós iríamos ter juiz de primeira instância, os tribunais regionais, um tribunal que seria uma espécie de tribunal de cassação dos sistemas parlamentares, que é o Superior Tribunal de Justiça, um tribunal constitucional, sem ser constitucional, que seria o tribunal que examinaria aquelas causas que vinculassem casos de legalidade, de constitucionalidade ao mesmo tempo, e as teses de teoria constitucional pura, em que seria o controle concentrado dado nos tribunais constitucionais, que iria provocar, a meu ver, com a criatividade brasileira, mais uma distorção, porque disse, não, mas vai substituir o Supremo. Então, nós acumularíamos muitíssimos trabalhos em relação ao próprio Superior Tribunal de Justiça, que já está super acumulado. Então, hoje eu estou convencido que a solução ideal seria esta, apresentada pelo professor Diogo Leite de Campos. Se nós tivéssemos no Supremo Tribunal Federal um número maior de magistrados, eles não querem, são os próprios ministros do Supremo Corte que não querem, porque eles acham que quanto maior o número, melhor a individualidade de cada um, menor o protagonismo de cada um. Nós já tivemos um período que tínhamos 16 ministros na Suprema Corte e houve um trabalho intenso, à medida que iam se aposentando, para voltarmos até os 11 iniciais. O que vale dizer, de rigor, eles não querem perder competência de um lado e, por outro lado, querem manter o protagonismo com um número pequeno, o que representa não fazer justiça, que quem está fazendo são assessores não escolhidos para serem ministros da Suprema Corte. Por outro lado, nós temos um sistema no Brasil que, a meu ver, por ter copiado do americano, é muito ruim. Para ser ministros, desembargadores dos tribunais regionais, o que é que nós temos? A escolha que é feita, ou pelo 5º Constitucional, ou um 5º de advogados e membros do Ministério Público, 4/5 da carreira, em que se pode crescer por merecimento ou a antiguidade sempre garantida, entende? No Superior Tribunal de Justiça, que é do Brasil inteiro, não tem a cota das advogadas, a cota do Ministério Público, os ministros que vêm dos desembargadores estaduais, ministros que vêm dos desembargadores federais, é tudo um critério para que saiba aquela vaga vai ser preenchida por alguém da mesma categoria. Para ser ministro do Supremo, não há a menor necessidade de nada. É a vontade exclusiva do presidente da República. Quem quer ser ministro, primeiro, basta ser da mesma ideologia do presidente da República. Segundo, só tem que fazer campanha junto ao presidente da República. Pede tudo quanto é apoio. O presidente escolhe aquele que ele quiser, independente da maior ou menor qualificação. Não é a titulação acadêmica, o conhecimento, os livros publicados. É a vontade do presidente. O que faz com que, ideologicamente, eles, no momento que são lá colocados, eles passam, nos últimos tempos, eu estou falando do começo do século para cá, a serem vinculados à ideologia que os levou. O que isso traz como consequência? A Suprema Corte, que decide toda, ela decide de acordo com a ideologia. E como a essa altura, num parlamento fragmentadíssimo, como é o parlamento brasileiro, nós passamos a ter, isto é, toda vez que os partidos perdem votação, recorrem, porque basta mudar o governo. Aqueles que foram colocados lá, evidentemente, são favoráveis àqueles parlamentares que passaram a ser minoria, eles recorrem e a Suprema Corte passa a atuar nos vácuos legislativos. Ainda ontem eu saiu na CNN
com o ex-governador do Rio Grande do Sul e o diretor da Faculdade de Direito da GV, e eu com o William Vac na direção, um debate sobre o ativismo judicial. E os dois, que representam o pensamento hoje dominante da esquerda na faculdade, o Tasso Genro foi governador pelo PT, aliás, pessoas muito conhecedoras do direito, o debate foi em alto nível, mas eles acham que o Supremo tem que atuar nos vácuos legislativos. Se o povo quer e o Congresso não faz, por que o Supremo não vai fazer a lei? O que representa, em última análise, o que eles entendem que o povo quer é aquilo que o próprio ministro está entendendo que é o que o povo quer. E quem representa o povo são aqueles que foram eleitos e têm a sua afinidade, têm as suas antenas ligadas para perceber. Então, eu sugeri um critério diferente, e critério que não foi aceito, mas que eu tenho batido. Nós devemos ter o presidente tendo que escolher, sendo que a ordem, o Conselho Federal da Ordem indicaria 6 nomes, o Conselho do Ministério Público, 3 estaduais, 3 federais, indicaria 6 nomes, e os 3 tribunais federais, superior, TST, STJ e o STF, cada um indicaria 2. E o presidente receberia, pelos órgãos máximos da magistratura, do Ministério Público e da advocacia, 18 nomes, escolheria aquele que tivesse mais afeito à sua identidade, à sua ideologia, mas nomes escolhidos por quem entende quem atua no direito. Bati isso na Constituinte, foi afastado, continuo batendo, e agora que se pensa que o ativismo judicial tem sido maior, ao ponto da Folha de São Paulo ter feito um levantamento e chegou à conclusão que 63% do povo brasileiro, Datafolha, considera que o poder judiciário, o STF, põe em risco a democracia no Brasil. 2/3 da população brasileira, tendo essa opinião, em nível de uma pesquisa da Datafolha, que é seríssima, que alguma coisa de errado está nesse sistema do ativismo judicial. Antigamente, o Supremo era a instituição mais respeitada. Dentro dessa linha é que eu abandonei a teoria do Tribunal Constitucional, na criatividade brasileira, para capacitarmos com 5 instâncias, e não 4, e adotaria tranquilamente a tese do professor Diogo, de que se nós tivéssemos na Suprema Corte, primeiro uma seleção de questões que lá chegasse, mais ou menos na semelhança dos Estados Unidos, que não julga 100 mil processos por ano, mas 100, 200, 300 processos no máximo. Segundo, uma separação por seção. Nós não temos no Superior Tribunal de Justiça seção de direito privado, seção de direito penal, seção de direito público. Por que o Supremo também não teria, com um número maior de magistrados, e o número ideal para mim seria voltar aos 16, 3 sessões, e uma delas seria de direito constitucional exclusivo, como fosse uma corte constitucional para o controle concentrado de constitucionalidade. E as duas outras sessões seriam para julgar as questões do controle difuso que chegassem sobre o direito constitucional à Suprema Corte. Por isso eu concordo inteiramente com o professor Diogo Leite de Campos. Então, pergunto o seguinte. A estrutura em Portugal atual, a estrutura de CUME, é um tribunal constitucional, um Supremo Tribunal de Justiça e um Supremo Tribunal Administrativo. Então, para as questões administrativas, há um Supremo Tribunal Administrativo. No Brasil, um volume muito grande de causas, por exemplo, a Justiça Federal, o seu juiz federal, vem exatamente da administração pública. Eu pergunto, essa pergunta eu cheguei a fazer para o doutor Paulo Otero. Qual seria o melhor sistema? Nós termos uma justiça administrativa, como tem a França e Portugal, com um Supremo Tribunal Administrativo, e separarmos as questões civis, criminais, para um Supremo Tribunal de Justiça, e deixarmos algumas questões
as constitucionais para o Tribunal Constitucional, mas isso seria possível no Brasil, com uma Constituição tão grande, com essa ideia. O senhor falou de um grande constitucionalista português, Constituição Dirigente. Em que medida o professor Canutilho, com a ideia de Constituição Dirigente, fez com que a Constituição brasileira e outras mais fossem tão detalhadas? O senhor trabalhou no processo constituinte, não é? Houve uma, digamos assim, uma intensa importância da ideia da Constituição Dirigente, a Constituição tão grande que só cresce. Não é? Porque se a Constituição, originariamente a brasileira, de 5 de outubro de 88, era grande, com as 120 emendas, e olhe lá, as emendas constitucionais de revisão, e emendas com alteração de texto provisório. Não é? Então, não é apenas um ato das disposições constitucionais provisórias, enfim, transitórias, que existiam no Brasil, decorrente do poder constituinte originário, mas não, cada emenda tem as suas disposições provisórias. As constituições brasileiras cresceram muito, e aí é possível imaginar um sistema onde a parte administrativa fique com um determinado tribunal, como em Portugal, Supremo Tribunal Administrativo. A parte civil, criminal, fica com o Supremo Tribunal de Justiça. A parte constitucional, muito ampla, fica com o Tribunal Constitucional. Porque, só para terminar a pergunta, me parece que haja um problema grande no nosso sistema, que é o seguinte: a pessoa passa a vida inteira, digamos, como juiz do trabalho. É uma matéria especializada. Aí, de repente, com 60 e poucos anos de idade, vai ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, tendo que decidir sobre matérias tributárias. Não é um ambiente normal dessa pessoa. Então, não seria mais ou menos como exigir que um médico na área cardiológica passasse a fazer cirurgias na área do estômago, do intestino? Não há um impacto nisso tudo, porque possui episodicamente aquela amizade com o presidente da época. Eu pergunto isso a duas pessoas experientíssimas, não é? São dúvidas que eu realmente trago comigo. Eu queria escutar do professor Diogo, do professor Ives, sobre esses assuntos. Seria possível especializar as instâncias superiores? Seria o melhor caminho ou não? Por quê? Então, agora eu começo e o professor Diogo é o último a falar. Quem fala por último tem sempre a vantagem. Então, vamos trocar os levantamentos. Mas eu vejo o seguinte: eu acho que o sistema francês é um sistema de direito administrativo à própria justiça. Nós temos na França não a tripartição de poderes típicos de Montesquieu. Na França, nós temos um sistema em que o poder judiciário é de administração da justiça. Por essa razão, por exemplo, o próprio Tribunal Federal Constitucional é chamado de Conselho Constitucional da França. O que vale dizer, enquanto há países como no Brasil, que nós temos uma nítida separação de poderes, com exaustiva discriminação de poderes, primeiro, legislativo, por quê? Porque no legislativo tem situação e oposição. Segundo, executivo, por quê? Porque só tem a situação. São os únicos poderes representativos do povo. Terceiro, se me trazia água, filha. O terceiro, o poder judiciário, que é um poder que não representa o povo, representa a lei. Agora, nessa tríplice repartição, o que se tem que ter são, como disse o professor Diogo, em relação ao Tribunal Constitucional, é o que os tribunais normalmente fazem. É fazer a discriminação, direito administrativo, direito ambiental, direito comercial. Nós temos um Tribunal de Justiça em São Paulo, 360 desembargadores. E as câmaras têm as especialidades mais variadas e que são desembargadores que praticamente escolhem onde vão se sentir mais à vontade. Embora sempre haja, com exceção do órgão especial, que é por antiguidade, e esse metade por antiguidade, metade por eleição, mas fora os 25 do órgão especial, os outros 335 membros são membros que vão de acordo com a sua especialidade. Então, essa separação, essa secção de dizer qual é o tribunal,
Eu acho ainda melhor para se manter a separação de poderes. Agora, no Brasil, nós não temos uma justiça administrativa, porque os contenciosos administrativos, isto é, do próprio poder tributante, na verdade, é apenas um poder revisor de lançamento. Quer dizer, quando eu digo segunda instância administrativa, a segunda instância para a revisão de um lançamento que só se completa no momento que terminar o processo administrativo. A justiça administrativa no Brasil não é propriamente uma justiça administrativa, é interna corporis um processo revisional para se verificar se aquele lançamento feito pelo fiscal ou decidido em primeira instância é correta, no aumento de defesa de direito de defesa, ainda num processo não completado de lançamento. Agora, no momento que vai para juízo, essa separação dos poderes me parece fundamental. E o problema de seccionar, de separar, à medida que os direitos vão se multiplicando, o direito da informática, onde está se criando a Câmara específica para o direito digital, tudo isto faz com que nós possamos ter uma segunda instância, trabalhando, nem sempre é possível na primeira instância, os juízes de uma vara de interior, etc., têm praticamente que decidir tudo, mas quando vai para os tribunais, nós já temos essa separação. Agora, a Constituição dirigente do Canutilho, ela teve uma influência, mas se nós analisarmos o texto constitucional, eu comentei a Constituição brasileira com o Celso Bastos, amigo também do professor Diogo Leite de Campos, em 15 volumes, mais de 10 mil páginas, de no 88 a 98. Depois Celso faleceu, nós paramos, não encontrei alguém do mesmo nível para fazer os comentários, e nós paramos em 98. Mas que já quando nós paramos, com segunda, terceira, quarta edição, nós fizemos até a emenda 35. Nós estamos com mais de 120 emendas, que representa que não é uma Constituição em permanente alteração, mesmo no ato complementar das disposições transitórias. Mas isso é possível através de uma Constituição analítica como a do Brasil, que não é a maior da América Latina. A do Equador é maior que a do Brasil, a da Venezuela é maior que a do Brasil, a boliviana tem mais de 400 artigos, entende? E tanto a equatoriana quanto a venezuelana tem mais de 300 artigos, o que realmente faz com que, de artigos permanentes, faz com que passemos a ter verdadeiros catálogos. Há diversos projetos de emendas globais. O deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança, eu, inclusive, fiz um seminário com ele lá na Academia Paulista de Letras no sábado passado. Nós discutimos isso, não nesse sábado, no sábado passado, nós discutimos um modelo. Ele fez uma Constituição que ele chama de libertadora. O professor Modesto Carvalhosa fez um outro modelo constitucional. E o meu problema não é a qualidade desses modelos, é que dificilmente o modelo vindo de fora passa. E o meu receio é que, se tentasse fazer uma nova Constituição com o nível do Congresso, que baixou em relação aos níveis anteriores, nós vamos ter uma Constituição ainda pior do que esta. Lembra-se um pouco aquela historiazinha que se conta de Nero, que quando no fim da vida, já para quase cair, ele passava na Via Ápia, e todo mundo gritava, morra Nerone, morra Nerone. E uma velhinha gritava, viva Nero. Ele, meio preocupado, viu, parou a briga, essa história, essa anedota que contam, desceu, abraçou a velhinha e disse, a senhora me considera um grande imperador? Eu disse, não, o pior dos Cláudios. Augusto, Tibério, Cláudio, Calígula, os 5, cada um foi pior que o outro. Como eu sou muito velho, eu prefiro que o senhor viva, do que vem depois do senhor vai ser ainda pior. Então, nessa linha, eu acho que é melhor ir corrigindo os defeitos dessa Constituição
cuja espinha dorsal é boa, harmonia e independência dos poderes, se os poderes respeitarem a Constituição. E direitos e garantias individuais, que têm que ter garantias, que por enquanto só há enunciação de direitos, e irmos corrigindo as distorções, as adiposidades, como se tem feito. Mas eu estou convencido de que esse sistema de Constituição vigente, ela foi muito... Marcelo Canotilho e Jorge Miranda tiveram uma grande influência. Eu quero contar um episódio muito rápido também, e já estou tomando muito tempo da resposta. Eu presidi a Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes, aqui em São Paulo, com portugueses e brasileiros. E como em 80 e 81. Como eu nunca gostei de reeleição em nenhum cargo que eu ocupei, e o Diogo sabe disso na Academia Internacional, disse que nós teríamos que escolher presidente. E o Baltazar, grande amigo, que estava aqui no Brasil, veio me pedir, o professor Baltazar Ribeiro de Souza, para me suceder na presidência. Eu concordei, fiz a campanha, ele foi eleito. Marcelo e o Pedro, que tinha sido meu aluno em São Paulo, os dois irmãos vieram, o Pedro já estava aqui, Marcelo de Portugal, e depois o Marcelo veio influenciar em 88 a nossa Constituição, como presidente de Portugal, quando ele veio ao Brasil visitar, ele fez questão de me dar a medalha de Afonso Henriques, e fez questão de lembrar, na solenidade, todas as relações de amizade que tínhamos desde o pai, que foi o meu sucessor, o Sr. Baltazar Ribeiro de Souza, e que era um cidadão de uma fidalguia. Você se lembra dele, Diogo? Uma presença... Amigo dele e da mulher. De uma elegância, então, foi um grande presidente da Academia Lusíada. Então, mas os três influenciaram. Falou-se muito em Constituição dirigente, mas se nós analisarmos a Constituição brasileira, ela não tem nada de Constituição dirigente. Agora, mestrado, professor Diogo, me conteste. Não contesto, digo exatamente a mesma coisa, exatamente. Não podia dizer melhor nem acrescentar nada. Agora, só vou dizer uma coisa quanto à Constituição dirigente. Essa ideia de Constituição dirigente foi uma tentativa de transformar a Constituição no motor da atividade jurídica. Isto nos anos 70. Porque havia a ideia de que pôr coisas na Constituição, essas normas passavam a ser mais eficazes do que o direito comum. Mas os juristas começaram logo a perguntar: ora bem, a Constituição é que gera o direito e quem é que gera a Constituição? Eu tenho escrito, de há uns anos para cá, a ideia de que não é a Constituição que gera o direito, quem gera o direito é a pessoa. A pessoa digna, a dignidade da pessoa é que são a base da Constituição e do direito. A pessoa com amor, com razão, com liberdade, etc. As normas que vêm da Constituição são tão fortes como normas do direito comum. Valem o que valer a sua correspondência às características da pessoa. De maneira que hoje, de uma maneira geral, na Europa, mas sobretudo cá em Portugal, onde não há o respeito pela Constituição que existe em países da América Latina, porque nós não temos ilusões de que a Constituição é um texto que vale aquilo que nós queiramos pôr lá dentro, vale a interpretação que lhe dermos. Ora bem, nesta medida tem havido uma forte, cá em Portugal, uma forte tendência no sentido de dizer que o fundamento do direito, o gerador do direito, é a pessoa digna. Vou-lhes dar um exemplo. Uma senhora lá em Coimbra, a professora Mafalda Miranda Barbosa, escreveu agora umas lições de teoria geral com valores
inclusivos. O artigo 1º da nossa Constituição, que diz como no Brasil que o Estado está assente na dignidade da pessoa, está a começar a ser levado a sério. E o livro que eu em breve vos enviarei, se Deus quiser, trata da dignidade da pessoa como fundamento do direito civil. De maneira que eu não tenho encontrado cá em Portugal, e eu não tenho, digamos assim, algum feiticismo, alguma espera de milagres que noutros países há a partir da Constituição. A Constituição é um texto. Nós pomos lá o que quisermos. Vejam lá em Portugal. Em Portugal, a Constituição diz que a dignidade da pessoa é o fundamento do direito e do Estado e que a pessoa tem direito à vida. E permite-se o aborto até às 12 semanas. Para que é que serviu a Constituição? Eu julgo que em matéria de direitos fundamentais ou direitos da personalidade temos direitos de primeira geração. Mas acho, e fui eu a primeira pessoa a dizê-lo cá em Portugal, com a oposição de autores claramente marxistas, que eu não sou, que os direitos de primeira geração apelam aos direitos de segunda geração. Dizem os marxistas e outros. Mas isso não vem da Constituição. Mas vem na natureza da pessoa. O direito à vida, por exemplo, tem de ser defendido pelo Estado através da polícia e tem de ser defendido pelo Estado através da alimentação, casas, cuidados da saúde, etc. Portanto, como é que é dizer? A Constituição está a reduzir-se à sua pequena dimensão, à sua dimensão limitada. Quem dirige o direito e o Estado não é a Constituição, é a pessoa digna, a dignidade da pessoa. Isto cá em Portugal, o Jorge Miranda, o Paulo Otero, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, eu muito modestamente, o Castanheira Neves em Coimbra, agora a Mafalda Miranda Barbosa vem a dizer. Portanto, constituições que sejam o topo do direito, acho que estão condenadas. E quem é o topo do direito é a pessoa digna, como vem das nossas constituições. Mas não era preciso vir. Porque o Estado e o direito só justificam pela pessoa digna. Não caímos no positivismo autoritário, sem valores. O que está escrito nós temos de obedecer. Mas porquê? Se for injusto. Se for contra a pessoa. Bem, vamos assumir de uma vez para sempre a libertação da pessoa. Não pode continuar a vida toda sujeita a decisões e a ordens dadas há 50 ou 60 anos por pessoas que representaram mal ou bem uma certa conjuntura, mas depois não têm interesse. Aí eu colocaria para os dois professores, né, um momento muito importante, quer dizer, ter duas pessoas tão experientes para escutá-las é singular, né? Ortega y Gasset falava, eu sou eu e minhas circunstâncias. As circunstâncias da pessoa, professor Diogo. E aí, nós temos uma formação profissional no Brasil, estão surgindo mestrados e doutorados profissionais, mestrados e doutorados acadêmicos. E temos uma formação profissional em Portugal. Eu queria escutar um pouco, né, sobre essa separação. O professor Lorival Villanova, ele costumava dizer que, na linha de Engels, Calens, que para conhecer um objeto é necessário ter teoria e prática. E aí, mestrados acadêmicos e mestrados profissionais, o que pensam a respeito dessa proposta de construção dessa pessoa que vai estudar, vai lidar, vai trabalhar com o direito, vai ensinar o direito? Como é que está o ensino jurídico em Portugal e no Brasil? Mestrados e doutorados profissionais e acadêmicos. Funcionam? Eu queria escutá-los, por favor. Professor Ives, neste caso vai ser o senhor o último, porque eu vou dizer umas coisitas no começo e o senhor depois é que dá substância. Eu diria que cá em Portugal há mestrados académicos e mestrados profissionais. O mestrado profissional é um ano, mais ou menos, a seguir à licenciatura. É para recompor a licenciatura de 5 anos.
e há cada vez mais doutorados. Pronto. Isso vem a refletir uma coisa, é que as novas concepções do direito, pela dignidade da pessoa e pelos valores, têm de ser contemporâneas de maior formação dos juízes. Os juízes não se podem limitar a trazer o Código Civil debaixo do braço e a pensar que trazem ali o direito civil. Têm de pensar o direito. Isto está dito muito na doutrina brasileira. A melhor doutrina brasileira diz isto. De maneira que os próximos anos, isso já é sentido. Exigem uma formação humanística, personalista, ética dos juízes. Os juízes e os advogados não são leitores de normas. Têm de as usar. Têm de encontrar auxílio nelas. Mas, fundamentalmente, a função delas é criar a justiça do caso concreto. E, para isso, têm de ser mais bem preparados. Porque nós, cá na Europa, desde o século XII, nas universidades, os professores só leem texto. Não dão formação. Disse. Mal, seguramente, mas disse. Agora estou entusiasmado para ouvir o professor Ingres. Também, mas só para agitar um pouquinho mais, professor. Veja bem, no Brasil, o neoconstitucionalismo tem uma proposta. Não é? Está ali a Constituição, e a Constituição vai sendo construída. Está ali a lei, e a lei vem sendo construída muito de acordo com os valores pessoais de cada intérprete. Isso não quebra um pouco de segurança jurídica, não? Não. Professor Hélio, eu no meu livrinho, que estou em vias de publicar e que depois lhes vou mandar, encontro muitos juristas, nomeadamente em França, que é um país que eu adoro, mas que é positivista até a raiz dos cabelos, a dizerem que tudo o que seja fugir ao texto escrito envolve insegurança. Ora bem, quando hoje a insegurança é visível. O mesmo tribunal decide no mesmo dia 5 causas iguais em sentido diferente. Pronto. Ora bem, e eu, sobre a cláusula mais geral, mais revolucionária, que é a da boa-fé, eu exemplifico com 4 teses recentes francesas a estudarem a boa-fé. 4 pessoas independentes, tudo mulheres, 4 pessoas independentes, e chegam às mesmas conclusões, aos mesmos princípios e às mesmas soluções. Ora bem, substituímos uma Constituição. Eu não digo que se deite fora a Constituição, mas veja-se também a Constituição à luz da pessoa. A pessoa é a última referência. A primeira é a última. A seguir vêm os direitos da personalidade. Mas a soma dos direitos da personalidade não dá a totalidade da dignidade da pessoa. São incompletos, são escassos, são poucos. Nós temos constantemente para os interpretar estar agarrados à dignidade da pessoa. E a nível do direito também. Se nós não estivermos agarrados à dignidade da pessoa, o direito torna-se escrito, torna-se incerto, torna-se vago. É o que nós quisermos. Que é o que está a acontecer. Em Portugal, em Espanha, em França, no Brasil, com todo o respeito, que é muito o Brasil e os juízes. Portanto, vamos regressar ao fundamento. A única coisa que nos pode dar solidez é a dignidade da pessoa. E a pessoa não se inventa, não se interpreta, não se modifica a nossa vontade. Existe e impõe-se. Bem, fiz umas afirmações sumárias. Não, é um dado. Em primeiro lugar, sobre o problema, a questão da dignidade da pessoa humana, toda a Constituição, e a nossa Constituição brasileira, ela começa dizendo que todo poder emana do povo e só em nome do povo vai ser exercido, e logo em seguida declara quais são os princípios básicos, inclusive começando com a dignidade da pessoa humana. E sobre esse aspecto, estou plenamente de acordo. Agora, há um dado que me parece importante. Quero lhe dizer, professor Hélio, que eu sou contra o neoconstitucionalismo, sou contra o consequencialismo, sou contra a jurisprudência constitucional, porque eu acho que
exatamente para respeitar a dignidade da pessoa humana, é que nós temos os sistemas democráticos eleitorais que vão representar as diversas correntes de pensamento para a formação daqueles que vão ser os legisladores. E essa é a razão pela qual, por estar a presença de situação e oposição no parlamento, vem na nossa Constituição, em primeiro lugar, poder legislativo. Agora, é evidente que para que se possa viver a dignidade da pessoa humana e para que a gente possa viver com segurança jurídica, o que está estabelecido na Constituição, se nós não estivermos de acordo, temos que mudar pelo poder competente. O poder competente é o legislativo. O povo tem que fazer 2 tipos de pressões. Ou direta no legislativo que lá está, ou saber eleger o próximo legislativo. Mas não cabe ao Poder Judiciário atuar nos atos legislativos ou na correção dos rumos do Executivo por uma questão de interpretação pessoal. E no momento em que um ministro do Supremo chega e diz o seguinte: olha, eu acho que isso tem que ser respeitado, esse princípio, e o legislativo não faz lei, eu vou fazer em lugar dele. Qual é a titulação que um membro do Poder Judiciário eleito por um homem só, o Supremo é eleito por um homem só, ele tem de dizer que ele está com a interpretação correta, que os representantes do povo ainda não decidiram, porque umas vezes uma não feitura de uma determinada lei é uma forma de se estar legislando. Por exemplo, o aborto. No Brasil não passa nenhum processo de aborto, porque a maioria da população brasileira é contra o aborto. Exatamente. Isso como o Então, português. agora, o que ocorre? O Supremo, através do ministro Luiz Roberto Barroso, num determinado caso de um abortário, de uma clínica de abortos clandestinos, ele deu o habeas corpus, abortos que eram feitos até no último mês, deu o habeas corpus, alegando que o aborto poderia ser feito até 3 meses sem nenhum dispositivo na lei atendendo a reclamação. Ora, quem é ele como legislador para fazer isso? Felizmente, foi afeito ao plenário, o ministro Toffoli não colocou em pauta, aliás, conversando com o ministro Toffoli, disse: eu não vou colocar em pauta, porque isso é matéria que tem que ser tratada pelo legislativo, pelos representantes do povo, e não por 11 cidadãos eleitos por um homem só. Então, o neoconstitucionalismo, que dá uma flexibilidade máxima à Suprema Corte e decidir como quiser, por exemplo, no caso do meu amigo, grande jurista, constitucionalista de escola, Alexandre Moraes, ele se achou ofendido pelo deputado Daniel Silveira, que disse uma série de impropérios que deveria ser punido pela Câmara dos Deputados, não concordo em nada com o que ele disse, mas a Constituição diz simplesmente o seguinte: todo parlamentar é inviolável por quaisquer palavras e atos, mas qualquer palavras e omissões. Mas a expressão quaisquer palavras não apresentou nenhuma exceção. Como ele se sentiu vítima, ele mesmo abriu a investigação, ele mesmo acusou, ele mesmo prendeu, ele mesmo julgou. Sob a alegação de que, ao ser atingido, estava a Suprema Corte sendo atingido, aliás, ele atingiu todos da Suprema Corte, e não, aquilo era contra a democracia, que era o bem maior da nossa Constituição, e prendeu com base num vídeo. Ora, ele não pegou em armas,
nem tinha condições, era um deputado desconhecido, e o vídeo tinha sido feito alguns dias antes. Para caracterizar a possibilidade de prisão, e não apenas iniciar o processo, ele criou a figura do flagrante perpétuo. Como está em vídeo, a toda hora ele está em flagrante. E a partir do flagrante perpétuo, reescreveu o Código Penal e prendeu o cidadão. Ora, à luz do chamado consequencialismo jurídico, que respeita a democracia, e se a Constituição declara quaisquer palavras à inviolabilidade, ele não pode pôr uma lei de segurança nacional acima da Constituição, prender sendo o investigador, o acusador, o juiz e, ao mesmo tempo, sendo a vítima. Ele, como vítima, investigou, acusou, julgou sem Ministério Público, analisando as teorias neoconstitucionalistas no país, que é aquele constitucionalismo clássico da separação montesquiana de poder, isso já está ultrapassado, mas é o que foi posto na Constituição. Se nós não tivermos de acordo, por exemplo, o próprio Conselho Constitucional da França, os homossexuais, eu não tenho preconceito nenhum contra os homossexuais, para daí não vir alguém dizer que todos nós temos amigos que são homossexuais e nós respeitamos seu direito. Agora, na Constituição francesa, o casamento era entre homem e mulher. Eles foram ao Conselho Constitucional da França dizendo que queriam o casamento. O que disse o Conselho Constitucional da França? Disse o seguinte: isso é matéria que vocês têm de discutir na Assembleia Nacional. Esse não é o foro para discutir a matéria. Foram na Assembleia Nacional e conseguiram uma lei lá. Aqui o que aconteceu no Brasil? O mesmo caso, no mesmo período, foram ao Supremo. O que está escrito na Constituição? Casamento só pode ser entre homem e mulher, o casamento religioso tem o mesmo termo dos casamentos civis, nos termos da lei, tem que ser sempre entre homem e mulher. O que decide o Supremo? Tem que ser entre homem e mulher. Nos debates constituintes, eles disseram que tinham que ser entre homem e mulher, mas não proíbe, de tal forma que nós vamos admitir o casamento entre pares do mesmo sexo. Por que fizeram isso? Porque os processos não passavam no Legislativo. Então, eles transformaram o Supremo em legislador constitucional. O Supremo, então, decidiu que é homem e mulher na Constituição, mas eles criaram a figura do homem, mulher, mulher, que não está na Constituição, à luz do neoconstitucionalismo. O que interessa é esse valor. Ora, é isto que me preocupa no neoconstitucionalismo, senhor Hélio. É que o neoconstitucionalismo, das figuras de magistrados que são especialistas em direito, mas não representam a vontade popular nunca. Não sabe o que pensa a nação, a não ser pelas manchetes de jornais. A maior deles nunca foi a uma favela. E passam a julgar segundo o que 3, 4 jornalistas apresentam dentro das grandes cadeias de jornais, porque as redes sociais representam o povo. Mas a mídia tradicional representa aqueles que comandam e aqueles jornalistas que lá estão. Então, por isso é que as redes sociais ganharam uma dimensão enorme, porque nas redes sociais entra o povo, eles dizem o que quer, e não aquilo que aqueles que detêm aquele meio de comunicação pretendem. Pois. E eles, quando o ministro chega e decide com base no clamor popular, não é função deles. Quem tem que atender o clamor popular é o legislativo. Eles têm que atender a lei que não fazem. E quem faz a lei é o legislativo ou o executivo. Então, eu, pessoalmente, talvez pela velhice, 87 anos, vamos dizer que eu estou ultrapassado, que sou um dinossauro, etc., mas eu acho que a segurança está em cada poder representar o que ele está na Constituição, cada poder exercer as suas próprias atribuições e deixar de invadir a atribuição dos outros que não vai agradar. O que é pior, quando o Supremo invade a competência de outros poderes, se transforma
o superpoder da República. E eu lembro, no neoconstitucionalismo, o seguinte: vamos ao Velho Testamento. Quando os judeus, os hebreus, eram governados por juízes, o que eles fizeram? Foi a Samuel pedir o seguinte: por favor, livre-nos dos juízes como dirigentes do país. E daí o que Samuel fez? Está no livro dos juízes, última parte do livro dos juízes. Não sabe o que é ter um rei. Esqueçam o rei. As palavras não são essas, mas a ideia é essa. O rei vai tirar as mulheres de vocês, vão tirar os filhos de vocês, eles vão fazer guerras desnecessárias, etc. Alertou o povo. Mas o povo disse: nós não aguentamos mais os juízes como legisladores, como governadores, nós queremos os reis. E daí veio o primeiro rei Saul, porque eles não aguentaram. É que os juízes são feitos para interpretarem a lei. Eles não são feitos para serem governadores, presidentes da República, legisladores, deputados, senadores, achando que aquilo que é bom para a sua opinião do povo, cabe a eles corrigir os rumos do executivo ou legislar nos vácuos legislativos. Meu caro Hélio, meu caro professor Hélio, eu sou ainda da velha guarda, talvez ultrapassado, mas a garantia, a segurança jurídica de um povo está em saber aquilo que é previsível. E o que é previsível é o que está escrito. E se o que estiver escrito não representar a garantia, e cada um que estiver lá em cima decide como quiser, nós vamos viver. E aquilo que o professor Diogo apresentou, que é uma verdade, quantas coisas estão na Constituição e cada um faz o que bem entende, fazendo com que ele citou o caso do aborto em Portugal, demonstra que essa corrente é nociva, porque traz uma insegurança jurídica monumental. Ele diz que na Constituição portuguesa o direito à vida é intocável. Na Constituição do Brasil é o primeiro direito, o direito mais fundamental, a inviolabilidade do direito à vida. E todos sabem que começa na concepção. Quando eu sustentei perante o Supremo Tribunal Federal do Brasil, perdi por 6-5, infelizmente, que não se devia fazer experiências para curiosidade científica com células tronco embrionárias, que nunca deram certo no mundo inteiro. E eles disseram que, porque eu representava a CNBB, eu ia falar sobre a religião, os jornais noticiaram isso, todos prepararam-se para me atacar, que tinha que falar de ciência e não de religião. Eu comecei minha sustentação, que está no meu Instagram, vocês podem ver, dizendo o seguinte: senhores ministros, eu quero lhe contar o seguinte: todos os jornais que os senhores leram, as rádios, as televisões, estão dizendo que, por eu representar a CNBB, eu vou falar sobre religião. Eu queria dizer aos senhores o seguinte: o Vaticano tem uma Academia de Ciências. E a Academia de Ciências tem 2 sacerdotes e 78 cientistas. E no começo do século, eles fizeram uma reunião para discutir o momento em que começa a vida. E concluíram que no zigoto, na primeira célula, está todo o mapa genético do que cada um de nós. Nós somos aqui o que está naquela primeira célula. O mapa genético nosso está lá. Disseram que eu vinha falar sobre a religião, não estou falando do Vaticano, da Academia de Ciências. Mas queria esclarecer aos senhores ministros que a Academia de Ciências do Vaticano, que decidiu sobre isso, tem apenas 29 prêmios Nobel. E o Brasil não tem nenhum em ciências. Então, estou falando em nome de 29 prêmios Nobel da Academia, 29 prêmios Nobel de Ciências, de que a vida começa na concepção e se liquida seres humanos embrionários por mera curiosidade científica ou para solucionar problemas de clínicas de fertilização in vitro. Resultado: a
Aquilo que diziam que eu ia perder por 11-0, estava na campanha da imprensa, perdi por 6-5. Mas a sustentação oral, no dia seguinte, todos, né, elogiaram, não pela sustentação, mas pelos argumentos que foram levantados, mostrando, por exemplo, nos Estados Unidos, existem festas anuais de pais que adotaram células embrionárias e que vão lá com seus filhos, adotados de células embrionárias, para mostrar que elas, mesmo nas clínicas de aborto, elas podem ser cedidas e seres humanos, na sua forma embrionária, terem a continuação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa garantia está em que aquilo que está escrito é o que tem que ser aplicado, porque daí eu sei qual é o direito que eu tenho que seguir. Pode não me agradar, mas eu sou obrigado a seguir. Agora, quando eu não sei que cada ministro vai pensar e como é que ele vai mudar a Constituição sob a alegação que aquilo é jurisprudência constitucional, que aquilo é o consequencialismo, interessa saber as consequências, como se os fins justificassem os meios, ou a ideia do neoconstitucionalismo, como se houvesse um neoconstitucionalismo. O constitucionalismo é um só, é o que está na Constituição, não existe neo, nem velho, nem neo. Existe o constitucionalismo, que é o estudo do direito constitucional. Como eu fui titular de direito constitucional na Universidade Mackenzie, muitas vezes eu me irrito de ver tudo isso, e como vocês pensam, eu que gostaria de estar falando com serenidade aqui, termino perdendo a serenidade, porque isso efetivamente demonstra que toda a vida minha lecionando direito constitucional, eu aqui no Brasil, terminou os ministros da Suprema Corte, tendo hoje uma linha completamente... Sim, não sou só eu. Na nossa academia, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que, a meu ver, é uma figura excepcional em direito constitucional. O Celso Bastos pensava rigorosamente como eu. Michel Torrecida, Enival Stewart, que é titular da São Francisco, Maria Garcia, que é titular da PUC, Samantha Maia, que é titular da Uninove, todos pensam na minha linha de pensamento, que nós temos que preservar a segurança jurídica. E ela só existe se cada ministro descobrir que a função deles é ser apenas intérpretes da Constituição. Eles não são legisladores porque não foram eleitos pelo povo. Não são executivos porque eles não foram eleitos pelo povo. E, com todo o respeito, eu tenho uma admiração monumental. Tenho livros escritos com 7 dos 11 ministros do Brasil. O meu respeito é muito grande por todos eles. São todos excelentes constitucionalistas. Mas eu me permito, nesse ponto, divergir por inteiro da linha que estão seguindo. Professor Ives, e com licença do professor Hélio, eu devo dizer que estou totalmente de acordo com o que o professor Ives disse. Totalmente de acordo. Mas o nosso ambiente judiciário é tão diferente do brasileiro, não há cá esses excessos, não houve nem haverá. Qualquer juiz que começasse a fazer essas não tinha vida longa na magistratura, nem longa nem curta. Que a minha tendência é substituir a equivocidade das palavras e das normas a clareza da dignidade da pessoa. Não é afastar as normas. Casamento é comunhão de vida. O que é comunhão de vida? É amor. Sucessão é sucessão legitimária. O que é sucessão legitimária? É amor para com os descendentes. O contrato tem de ser feito entre duas pessoas sérias. O que é que isso é? É amor de uma pela outra, reconhecimento da outra. Isto é possível em Portugal e está a ser cada vez mais avançado. Eu não me atreveria a propô-lo para o Brasil. Isso seguramente que não. Professores, eu pediria, eu vou aprofundar essa questão. Eu vou, digamos assim, torná-la mais polêmica. Exatamente porque eu tenho a oportunidade de ter aqui o professor Ives. Eu sei que o tempo já está passando, mas eu queria, pelo menos, sabe, professor Diogo, lançar mais uma questão aprofundando esse problema.
eu não sei, ainda é possível, professor, continuar conosco? Veja o seguinte, professor Hélio, eu estou aqui com o jantar com a minha secretária e meu filho que estão aguardando. O professor Diogo deve estar... Qual é a decalagem hoje de hora? Aí que horas é em Portugal? Aqui é quase 1 da noite. É quase Poderia ser uma última pergunta. Poderia ser uma última pergunta. Está ótimo. A seguinte: o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos proferiu 2 decisões bastante polêmicas. Uma em relação aos metadados, dizendo que, se, por exemplo, o Tribunal Constitucional Português houver decidido em uma questão penal, já transitada em julgado, mas com base principalmente em metadados, essa coisa julgada deve cair. Note, é uma decisão de 2014, 2015, e agora foi, digamos assim, interpretada pelo Tribunal Constitucional Português. Então, nós temos um tribunal internacional se superpondo a um tribunal constitucional interno, no que diz respeito à matéria penal já transitada em julgado. Então, em que medida o Tribunal, no caso, Europeu dos Direitos Humanos, poderia fazer isso? E mais, como eu disse, amanhã a Assembleia da República está decidindo sobre a escolha de um dos 6 juízes cooptados no Tribunal Constitucional. E o que parece estar ocorrendo, o professor Diogo deve estar muito mais a par do problema do que eu, é que alguns juízes, essa é a informação que chega pela mídia, portanto, pode estar errada, professor Diogo, se estiver, o senhor me conserte, por favor. É que alguns juízes do Tribunal Constitucional, não querendo o ingresso de um determinado juiz, os nomes não importam, mas a tese, digamos assim, violou o segredo de justiça, passou informações a respeito desse juiz que, digamos assim, poderia prejudicá-lo perante a mídia, no momento em que ele disse sobre a liberdade de expressão, limites sobre a liberdade de expressão. E aí parece que a resposta é quem divulga o segredo, mas note, se os segredos estariam sendo divulgados pelos próprios juízes do Tribunal Constitucional, isso é muito especial. Quem divulga o segredo à imprensa não merece punição. Então, nós temos aí mais um outro problema. Quer dizer, em que medida juízes do Tribunal Constitucional podem passar informações para a mídia, não é? De forma a prejudicar o ingresso de um juiz que vai ser votado amanhã na Assembleia da República. Então, esses 2 problemas. Um tribunal internacional se superpondo ao direito interno através da questão dos metadados para a condenação criminal já transitada em julgado ser rescindida, e em que medida juízes do Tribunal Constitucional podem, de alguma maneira, agir assim. Será que isso não, de algum modo, a instituição democrática do Tribunal Constitucional, quer no Brasil, quer em Portugal, quer em qualquer lugar, não poderia ser atingida pelos próprios juízes do Tribunal Constitucional? Não sei se foi claro. Normalmente, quando se fala em Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal, se fala como uma instituição democrática que merece ser preservada. Mas se, de repente, é o próprio membro que, de algum modo, estigmatiza essa independência do tribunal, que é algo tão significativo. Eu queria escutá-los sobre esses 2 aspectos. Né? O primeiro aspecto, um tribunal internacional se superpondo ao direito interno, em questões penais, inclusive. E o segundo aspecto, as instituições democráticas, elas podem ser vistas independentemente das pessoas. Né? Você pode falar em favor de uma instituição, mesmo tendo de criticar uma pessoa que compõe a instituição, se, por exemplo, ela divulga um segredo que ela não poderia divulgar em razão da sua função. Eu consegui ser claro para os professores, é um momento muito especial tê-los aqui conosco. Enfim, a última pergunta, eu sei que nós já estamos adiantados na hora, não é, professores? Eu queria escutá-los sobre isso, por favor, já agradecendo terem participado comigo, com o grupo de pesquisa. Muito obrigado. Diogo, mestre Diogo. O meu amigo primeiro, porque eu vou aprender consigo para depois dizer alguma coisa. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, a minha observação vai ser muito simples. Eu entendo o seguinte, só se admitiria o direito
comunitário intervindo e modificando o direito local, se no pacto da União Europeia e no que diz respeito ao tribunal, os países concordaram que essa possibilidade fosse colocada. Em outras palavras, há matérias que são de natureza comunitária e há matérias que são de natureza local. Agora, e há uma terceira categoria que são dos princípios gerais em nível da pessoa humana. Se, que eu não conheço, e esse dado o professor Diogo vai estar mais preparado, se por acaso, no acordo da União Europeia, no acordo de aceitar o Tribunal Europeu, no acordo em que os países assinaram, eles admitiriam a superposição da norma do direito do Tribunal Europeu, do direito comunitário, sobre o direito português, em matéria que diz respeito a trânsito em julgado, ao direito interno. Aqui no Brasil não seria possível se nós tivéssemos na comunidade, porque é uma cláusula pétrea o trânsito em julgado. Mas se Portugal abriu mão, aí não haveria problema. Agora, se isso não consta de nenhuma obrigação e o trânsito julgado passa a ser algo definitivo em nível de segurança jurídica, praticamente uma cláusula pétrea, eu não acho que isto poderia ser reaberto dentro do país. Mas eu estou falando, em tese, por desconhecer o tipo de acordo no que diz respeito ao Tribunal Europeu e todos os países comunitários. A segunda parte é mais simples. Quer dizer, é evidente, se uma autoridade, pelo menos acontece no Brasil, não deve ser diferente em Portugal, uma autoridade obrigada a guardar sigilo, não guarda sigilo, é evidente que ela está cometendo um crime contra a administração pública, um crime contra a segurança jurídica. E por mais bem intencionada que fosse, com isso estaria tentando preservar as instituições contra o não conhecimento dos fatos, ela não poderia estar divulgando. Outros sim, porque em função do sigilo da informação que ela recebeu, sendo autoridade, ela estaria aí, a meu ver, violando uma cláusula fundamental, que aquilo que é sigiloso na administração pública tem que ser, e quem não guarda sigilo, aqui no Brasil, estaria cometendo um crime contra a administração pública. Por mais relevante que fosse a necessidade de vinculação. Só não seria, por exemplo, se por acaso a informação que recebesse foi que Lisboa iria ser bombardeada, etc., informação sigilosa, e teria que, evidentemente, nesse caso, é um caso de segurança nacional máxima. Mas uma mera informação sobre caráter de pessoa, se a pessoa é boa ou má, algo que pode ser pesquisado por qualquer um, a meu ver, ele não poderia revelar. Muito obrigado, meu amigo. Eu agora ajuntaria muito simplesmente só o seguinte. O problema quanto a esse juiz levantou-se sobretudo pelo seguinte. Por ele dizer que os meios de informação deviam revelar as suas fontes, sob pena de procedimento criminal. E os meios de informação, que são poderosíssimos, não quererem revelar as suas fontes. Deixo-vos a escolha. Depois, ele ser contra o aborto, o que também parece chocante a alguns membros já nomeados para o Tribunal Constitucional. Depois, quanto aos tribunais europeus, quanto ao Tribunal de Justiça da União Europeia e quanto ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o Tribunal de Justiça da União Europeia representa um bom exemplo do ativismo judiciário brasileiro. É ele que tem construído, à sua maneira, a União Europeia. Não tem sido a Comissão Europeia,
as conferências de presidentes da República e de primeiros-ministros tem sido o Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, eu devo dizer que nem sempre é constituído pelos melhores juristas de cada país. Há uma profundíssima diferença de culturas entre eles. Porque um juiz francês, ou um juiz inglês, ou um juiz italiano, ou um juiz português, não tem necessariamente a mesma formação de um juiz checo, polaco, húngaro ou romeno. Eu só digo que não tem necessariamente a mesma formação. De maneira que, em matéria de jurisdição europeia, há muita confusão. E repito, quanto ao Tribunal de Justiça, há muito ativismo judiciário. Há muitas sentenças certas, muito bem organizadas e tudo, mas eu, indo na esteira do que o professor Ives disse, eles vão muito mais para além do que contém os tratados europeus. Tirando lá as consequências que querem. E isso é muito perigoso para todos. Sobretudo porque essas consequências normalmente não são grande coisa. Ótimo. Excelente, professor Diogo. Eu não queria dizer isso porque não conheço os tratados, mas eu tenho a impressão, cada vez que de fora se pretende intervir no direito interno, e aqui no Brasil, vamos admitir que o Brasil fosse, ele não aceitaria a decisão que afetaria uma cláusula pétrea. Aliás, duas cláusulas. A primeira, o trânsito em gado. A segunda, a não interferência do direito estrangeiro no que diz respeito à matéria que é da competência exclusiva do direito interno. Mas, enfim, eu quero agradecer. Nós estamos aí muito além do horário. É verdade, eu quero agradecer ao senhor. Eu ainda estou com minha secretária e meu filho para jantarem aqui. O senhor Diogo está a 1h da noite. É só para terminar, comunicar que nós estamos aqui com a Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, que encampou 6 estados do Nordeste, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, né? E agradecer muito ao professor Ives por ter atendido ao convite do professor Diogo. Muito obrigado, professor Ives. Muito obrigado, como sempre, né, professor Diogo? Obrigado eu. Foi uma honra. Agradeço eu também. O meu amigo e mestre, professor Ives Gândara da Silva Martins. Uma grande honra. Meu caro amigo, professor Diogo Leite de Campos, com quem tenho muitos livros escritos, não é, professor Diogo? Temos muitas coisas em comum. Estamos para lançar um novo livro sobre a família. Agora, o professor João Rolim Dácio, não é? É. E outros ilustres de Angola, de Moçambique, de Portugal, exato, do Brasil. Tá bem, muito obrigado a todos, uma boa noite, muito obrigado mesmo. Boa noite para todos, uma grande Até mais. Um grande abraço. E cumprimentos à família, aos seus filhos e à sua filha. Muito obrigado, gratíssimo.